Bom dia, pessoal. Quem está falando aqui de novo é o Robson Scotiel e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre máquinas virtuais e Virtual PC. Bom, primeiramente, para começar, uma máquina virtual nada mais é do que uma, digamos, cópia de uma máquina física, só que ela é abstraída em forma de software. Calma, vou explicar. Quer dizer isso? Nada mais é do que você ter uma máquina com todas as características de uma máquina física, só que ela não existe fisicamente, ela é um software que simula as propriedades de uma máquina física comum. É como aqueles emuladores de jogos que nós temos aí na internet, emuladores de Super Nintendo, de Mega Drive, de PlayStation 2, PlayStation 3 e aí por diante. Nada mais é do que um software que simula as características de uma máquina física. Bom, para isso, o que ele faz? Ele é instalado na máquina, o Virtual PC, como nós instalamos na aula passada, e no ato da instalação, quando você cria a máquina virtual, ele já faz o que? Ele pega todas as características dessa máquina física, também chamada como host ou hospedeira. Tá? Então, devemos tomar alguns cuidados. Primeiramente, não podemos exceder a capacidade da nossa máquina física. Por exemplo, eu tenho a máquina que tem 4 GB de memória e 500 GB de HD. Eu não posso criar uma máquina virtual, por exemplo, com 3 GB de memória e 400 GB de HD, porque não podemos esquecer que essa máquina virtual ela vai usar as características físicas da minha máquina. Então, se eu fizer isso, eu não vou conseguir nem usar a máquina virtual, porque a máquina principal vai travar, porque vai estar consumindo mais da metade da capacidade dela. Então devemos tomar esse tipo de cuidado na hora de criar nossa máquina virtual. Bom, vamos deixar de papo então e vamos criar nossa máquina virtual. Está aqui o ícone do Virtual PC, vamos abri-lo. Na primeira vez que nós abrimos, aparece essa telinha aqui, que é o Wizard, que vai nos auxiliar no processo de criação da nossa máquina virtual. Bom, vamos clicar aqui no botão Next. Temos 3 opções: criar a máquina virtual, usar configurações padrão para criar a máquina virtual ou adicionar a máquina virtual existente. Por enquanto, não vou explicar esses outros dois, vamos nos ater aqui ao primeiro. Vamos criar uma nova máquina virtual. O que queria criar uma máquina virtual? Eu estou como se estivesse montando a minha máquina física, tá? Então, criar uma máquina virtual no Virtual PC ou em outro programa de virtualização é equivalente a como se estivesse montando uma máquina física, tá? Então, vamos clicar aqui em Next. Aqui ele pede para você dar um nome para a máquina virtual e também falar onde ela vai ser armazenada, tá? Lembrando que essa máquina, como eu já disse, é software, né? Então ela vai ter que ser guardada em algum lugar do meu HD físico. Então eu vou escolher aqui através do botão Browse. Aqui eu já tenho um atalhozinho pronto para as pastas. Você pode criar como você achar melhor. Então eu vou vir aqui, Virtual PC, vou criar uma nova máquina virtual. Teste. Criei a pastinha aqui. Você já está salvando nessa pasta teste. Vou dar o nome de teste. Salvar. Perceba que ele já escreve o caminho aqui, tá? E o arquivo ele tem a extensão VMC, que é Virtual Machine Console. Essa é a nossa máquina, o arquivo que vai ter as configurações da nossa máquina virtual. Vou clicar em Next. Aqui nós vamos selecionar o sistema operacional. Podemos notar que de acordo com o sistema operacional que selecionamos, os padrões de hardware já são alterados de acordo com o sistema operacional que eu seleciono aqui na lista, tá? Então vamos supor que eu vou instalar o Windows XP. O padrão ele já muda a memória para 128 e o disco para 65 GB. Lembrando que é o seguinte: a única configuração que eu posso alterar na minha máquina virtual é a quantidade de memória e a quantidade de espaço no meu disco rígido, tá? Então, aqui é o recomendado, mas eu posso alterar,
tá? Então vou clicar em Next. Aqui ele já fala, ó, quer usar a memória recomendada, que é 128, ou você quer ajustar? Então vou aqui, ó, ajustar a memória RAM. Percebam que aqui, ó, tem o mínimo e o máximo que eu posso colocar para minha máquina virtual sem comprometer minha máquina física, aquilo que eu expliquei anteriormente. Então, o Windows XP, para funcionar de forma satisfatória, ele tem que ter pelo menos 128 MB de memória. Vamos colocar aqui o dobro só para garantir, 256. Eu posso digitar que nem eu fiz aqui, ou eu posso mexer pela barrinha. Eu prefiro digitar. Vou clicar em Next. Aí ele vem aqui agora para a configuração do disco rígido na minha máquina virtual. Você vai criar um novo disco ou vai usar um existente? Lembrando que nós estamos montando essa máquina virtual, então nós vamos criar um novo disco virtual, ou seja, vamos criar um novo HD aqui para minha máquina virtual. Então selecionando aqui, Next. Por padrão ele já vai no local onde eu criei a pastinha para guardar meus arquivos e já cria teste harddisk.vhd. Você pode mudar esse nome se você quiser. Se você quiser escrever HD, você pode vir aqui, ó. Vou voltar de novo aqui no browser e mudar para HD sem problema nenhum. Salvar. Ó, mudou aqui, ó, tá vendo? E aqui eu posso mudar o tamanho do HD. Bom, para instalar um Windows XP básico, 10 GB são mais do que suficiente. Então, aproximadamente 10 GB, tá? Que é 10.000 megabytes, aproximadamente 10 GB. Next. Pronto. Ele já criou a nossa máquina virtual. Tá aqui o resumo dela, 256 MB de memória e o HD que a gente acabou de salvar. Finish, para terminar. Ela aparece aqui no console, ó. Foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.